Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. IRIM11, o IRIM 11, vale a pena? Venha saber. Let's go. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de papel, ele é um fundo imobiliário de recebíveis, ele já é um fundo hedge fund e recentemente está tendo um movimento de mercado que essa gestora pretende adquirir e incorporar um outro fundo da própria gestora. Esse movimento está sendo polêmico porque alguns têm criticado. Esse aqui é um fundo pequeno, mais novo, é um fundo menor e ele teoricamente vai incorporar um fundo que é bem maior. Então esse movimento, algumas pessoas não estão gostando e durante o vídeo eu vou dizer a minha opinião sobre um fundo pequeno igual esse incorporar o fundo maior. Então, na data que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado ali a R$ 66,50. Lembrando que esse é um fundo de base 100. Esse fundo entregou de dividendo nos últimos 12 meses 15,21%, mas ele entregou todo esse dividendo para quem tem um fundo aqui na base depreciada. Esse é um fundo que está sendo negociado atualmente a um PVP de 0,76, isso indica 24% de desconto, e se levar em conta que esse é um fundo de base 100, esse desconto pode ser maior do que 30%. É um fundo que está com a liquidez muito baixa. A liquidez atual do fundo na casa de 40 mil é uma liquidez ruim até para pequenos investidores, mas esse fundo possuía uma liquidez maior aí, recentemente ele teve uma queda na sua liquidez. É um fundo que vem de uma variação positiva de 4% aí nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse fundo aqui é um fundo novo, recente, ele veio ao mercado depois que o seu irmão já estava no mercado. Um pouco antes da pandemia, março de 2020, então nos idos de 2019 e 2020, o fundo irmão desse aqui, o fundo mais famoso, o Iridium, que inclusive é a gestora, né? Era um fundo que entregava, entre aspas, muito resultado, porque ele tinha uma estratégia de muito giro. Ele comprava, vendia, era um fundo de muita gestão ativa. E aí, por causa disso, o IRDM11 chegou a ser negociado a R$ 140, R$ 150, mesmo sendo um fundo de base 100. Como esse fundo nasceu depois, neste momento que ele nasceu, ainda era um fundo também que tinha todo o prestígio da gestora por trás. Então note que esse é um fundo de base 100 e chegou a ser negociado a R$ 110 ali, ó, acima do que ele valia, muito em conta do nome da gestora por trás que ele tinha. Normalmente acontece isso para fundos de papel, FOFs, FIAGROS, né, fundos ali que são ligados ao crédito, inevitavelmente eles tendem a voltar ao seu VP. Eles podem ter oscilação para cima, podem ter oscilação para baixo, mas no longo prazo, se não tiver situações gravíssimas, eles tendem a voltar ao seu valor patrimonial. Com esse fundo não foi diferente. Então, mesmo sendo negociado a 110, ali já é no final de 2022, passadas as eleições, o fundo arrefeceu e começou a ser negociado igual aos outros pares, né? Então, durante o ano de 2023, esse fundo ali chegou a ser negociado na casa de R$ 90, esboçou uma recuperação ali, batendo mais ou menos R$ 95, mas ele continuou o movimento de queda que estava acontecendo com o mercado em geral. Então, já no final de 2023, para virada de 2024, esse fundo beliscou os R$ 80 com uma possível tentativa de recuperação e continuou no movimento de queda, até porque esse fundo ele tem ativos internos e tem uma tese bem semelhante ao ativo principal, né? Apesar de que esse aqui é um fundo com um mandato muito mais amplo do que o outro fundo lá. Então ele continuou no momento de queda. No final do ano, como ocorreu com todo o mercado de renda variável, esse fundo também sofreu. Ele que vinha sendo negociado já abaixo dos R$ 70. Nesse movimento do final do ano, ele chegou a beliscar ali os R$ 57. Desde dezembro do ano passado, janeiro desse ano para cá, o fundo vem no cenário de tentativa de recuperação, chegou a beliscar os R$ 70 recentemente, e após esse movimento aí que está tendo de uma possível incorporação, o fundo veio agora numa nova queda novamente, atualmente nesse patamar aí de R$ 66,50. Continuando aqui no site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o seu nome, o seu CNPJ. Esse é um fundo para investidor geral, ele tem um mandato híbrido. Então ele também é como se fosse um hedge fund, como se fosse um fundo aí com mandato mais amplo. Ele é um fundo de papel por prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial e não há que se falar de vacância aí para um fundo de papel.
Esse fundo atualmente conta com apenas 2.500 cotistas, né? Pouco mais de 2.500 cotistas, e ele tem ali quase 2 milhões de cotas emitidas. Ele vale atualmente R$ 86,00. Amu, você falou lá em cima que esse é um fundo de base 100, que ele vale 100. Agora aqui embaixo você está falando que ele vale 86. Existe um fenômeno de marcação a mercado. Os seus ativos internos, os seus fundos imobiliários, os seus CRIs, seus ativos ali, as ações, estão depreciados. Então, em razão disso, né, um fundo de base 100 hoje está valendo 86 e está sendo negociado por 60 e pouco, né? Então tem todo esse deságio. Mas, teoricamente, ali o fundo vale próximo de R$100. Esse fundo atualmente ele tem um valor patrimonial ali de 166 milhões. Então, frente ao IRDM lá, que é um gigantesco, esse é um fundo bem pequeno frente ao seu irmão, né? E no último dividendo ali anunciado, entregue pela gestora, foi ali de 90 centavos. Continuando aqui no site, a gente vê informações sobre a rentabilidade do fundo. Então a gente percebe que no curto período que o fundo existe, ele vem com a rentabilidade bem assim, depreciada, né? Por quê? Esse é um fundo, de novo, de 100 que está sendo negociado por 60 e pouco. Então, só de, entre aspas, prejuízo na cota, ele está ali com 34% de prejuízo. Então, nesse período aí, atualmente, o fundo vem com rentabilidade negativa de menos 6%. Ou seja, nesse período ele entregou pelo menos uns R$30 ali de dividendos, tá? Ou 30% em dividendos. E amenizou o prejuízo causado. O CDI bruto do período é 46, o IPCA, a inflação do período é 15, o IFIX 24 e o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, nesse período vem ali com 32%. Continuando no site, a gente vê sobre o dividend yield médio entregue pelo fundo. E cuidado que o dividend yield médio, esse aqui, pode sofrer algumas distorções. Então, não necessariamente um dividend yield alto, é porque o fundo entrega um dividendo alto. O dividend yield entregue pelo fundo orbita mais ou menos 1,20. Por vezes, ele beliscou ali 1,50. Em momentos ali de arrefecimento, também entregou um dividend yield na casa de 0,9. As últimas entregas do fundo estão na casa de 1,23, 1,21, 1,30. Nominalmente dizendo, a gente vê que momentos em que a inflação estava muito mais exagerada, esse fundo chegou a entregar dividendos na casa de 1,20, 1,50 mais ou menos, até na casa de 1,80. Atualmente o dividendo do fundo está bem mais arrefecido, né? Na casa de mais ou menos 90 centavos, 80 e poucos centavos. As últimas entregas, ó, 82, 76, 85, 83 e 90 centavos, a última entrega realizada aí pela gestora. Então, no dia 9/7, né, aqui a gente vê novamente essas entregas que o fundo fez. No dia 9/7, o fundo pagou no dia 16/7 essa quantia de 90 centavos. Lembrando, tá, que os vídeos aqui são gravados com 2 semanas de antecedência. Então, provavelmente, quando esse vídeo aqui for ao ar, já vai ter sido anunciado ali em agosto os dividendos para serem pagos lá em agosto. Pelo que eu vi lá da gestora, né, acredito eu, os resultados e tal, que o fundo tenha potencial para continuar entregando na casa de 80 a 90 centavos. Eu acho que talvez haja uma queda, uma diminuição do que foi entregue, mas isso aqui não deve cair para muito menos que 80 centavos. Então, vamos aguardar para ver se quando desse vídeo for ao ar, né, se a gestora vai conseguir realmente entregar os dividendos nessa casa aí. Lembrando também o seguinte, que a gestão tem optado, tá, para questões de gerenciamento deles lá, eles estão distribuindo um pouco acima das suas capacidades e fazendo uma reserva justamente, porque é como se fosse assim, antes era o plano A da gestora, isso atualmente vai ser um plano B, mas caso essa incorporação e tudo não ocorra, volta a ser o plano A da gestora, tá? Eles estão fazendo reservas justamente para eles tentarem corrigir algo que eles próprios já admitiram como sendo erro. Tem ativos internos aí que estão marcados com muito prejuízo e para eles conseguirem vender esses ativos e recompor aí com novos ativos, se ele fizer isso de maneira descoordenada, de qualquer forma, isso aí pode causar um prejuízo caixa muito grande e talvez interferir até nas distribuições de rendimento. Então a gestora está fazendo bastante reservas, daqui a pouco lá dentro do relatório gerencial, vocês vão ver que eles têm um valor alto de reservas aí. Isso aí pode, de certa maneira, caso essa incorporação não vá para frente, ela não ocorra, né? Isso pode ajudar a fazer o giro dos ativos que estão com problema no portfólio. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao nosso canal. Se você gosta do nosso trabalho aí e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinveste@gmail.com. Qualquer doação para o nosso Pix é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal aí conta com um clube de membros.
tornando-se membro do nosso canal a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, irrisório e acessível, mas que para o nosso canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de você ter vários benefícios, você vai ter acesso antecipado a vídeos. Lembrando que esse vídeo aqui é gravado com 2 semanas de antecedência. Você também tem preferência quando pede vídeos, além de vários outros benefícios. Nós contamos também com a nossa planilha de controle financeiro. Essa nossa planilha é um ótimo produto, com muitas funcionalidades, barata, acessível e com conteúdo muito agregador. Ela te ajuda até no poder decisório de qual ativo comprar. Na aquisição dessa planilha, além de você adquirir um ótimo produto, é uma forma de apoiar o canal aí financeiramente. Por fim, nós contamos também com os nossos e-books. São e-books de ótima qualidade, e-books baratos e acessíveis e com conteúdo muito agregador. Na aquisição aí dos nossos e-books, também é uma forma de apoiar o canal financeiramente. Então, desde já, muito obrigado a todos vocês aí que nos apoiam. E se você estiver precisando de uma ajuda para uma consultoria, uma mentoria, uma estruturação de carteiras, manda mensagem para o nosso e-mail ou para o nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional por trás das nossas escolhas. Aqui nós voltamos aqui ao relatório gerencial, né? Nós chegamos no relatório gerencial e eu vou procurar passar de forma bem rápida. Por quê? Na parte onde a gente faz comentários aqui, eu vou tentar falar um pouquinho mais sobre a questão da incorporação, tanto desse fundo quanto de outros e tal, tá? E tentar mostrar a minha opinião a respeito dessa situação. Então aqui eu vou tentar traçar de forma mais rápida. Eu tenho vídeos recentes a respeito do fundo no canal. Qualquer coisa, vejam vídeos anteriores que eu trato com um pouco mais de detalhes. Então, esse fundo não cobra taxa de performance. Atualmente ele cobra 0,15 de administração, 0,83 de gestão. Eles tinham a ideia de começar a cobrar performance. Isso aí o mercado achou muito ruim. E um tempo atrás eles voltaram atrás. Então, um dos pontos, o IRDM, o IRIM, iria adquirir o IRDM e ia começar a ser cobrado taxa de performance. E isso o pessoal achou muito ruim e a gestão recuou nisso. Então, hoje não cobra performance e não vai mais cobrar performance. Eles voltaram atrás nisso aí. Aqui já um relatório gerencial frente ao último resultado entregue ali de 90 centavos. É um relatório frente ao último resultado entregue. Nesse mês atual, o fundo teve um resultado de 89 centavos, usou 1 centavo da reserva para que ele distribuísse no mínimo 95% que eles são obrigados a distribuir. No geral, aí, o fundo tem quase R$1 de reservas, ó. E até a gestora disse o seguinte, que se for realmente ocorrer a incorporação e tal, eles pretendem distribuir essa reserva aqui para os atuais cotistas do fundo, antes que o IRDM aqui passe a fazer parte do fundo, né? Então, se isso ocorrer, em breve pode ser que tenha alguma distribuição extraordinária desse valor. Se não, no final do semestre aí também, pode ser que tenha uma distribuição mais gorda também. Aqui ele fala também o que gerou esse último resultado. Eu vou passar nessa parte um pouco mais rápido. A gestora, todos os meses, assim que sair o relatório gerencial, elas fazem um vídeo no YouTube. Então, se vocês quiserem ver, né, vocês podem entrar em contato nos canais de distribuição deles aí para vocês verem, né? Eu sempre acompanho, porque é muito interessante. Às vezes você vê do próprio gestor, ele comentando a respeito dos seus fundos. Aqui ele mostra os resultados que o fundo teve e o quanto que isso dá de dividendo aí, frente à cota patrimonial e etc. Grossapado, um comparativo com o CDI do período, o quanto que estava o patrimônio na época do fechamento aí. E aqui a gente chega na carteira do fundo. Então, a gente vê o seguinte, que hoje o principal devedor do fundo ali na carteira de crise, ó, representa 4,92% é o principal devedor. Ele vai ter ali Fazenda Sol, DASA, Socicam e vários outros devedores. Eu sugiro que qualquer coisa você clique aqui, ó, nesse sumário. Ele vai abrir como se fosse lá em outros fundos imobiliários. No final do relatório, ele traz lá ativo, e aí o que é esse ativo, qual garantia que foi feita, etc. Se você abrir esse sumário, você vai ter acesso a esse tipo de situação aí. Vou passar bem rapidamente aqui, ó, sobre todos os devedores do fundo. Continua, né? Então a gente vê que atualmente o fundo ele tá ali 90% alocado em CRIs. Então esse é quase como se fosse um fundo de papel puro sangue mesmo. Ele tem FIIs, que ele chama FIIs, renda fixa. Ele vai ter ali mais 1% do seu portfólio num tal de ERCR11, os outros fundos imobiliários que ele tem no seu portfólio. Então fique atento aqui o seguinte, ó. Eles têm o próprio IRDM. Eles compraram o IRDM, um fundo da própria casa, quando estava a 106. Então, eles têm esse fundo aqui da própria casa, provavelmente desde quando eles surgiram. Então, eles têm um fundo aqui, ó, a um preço caro. Eles têm o DEVA 11, que hoje está totalmente depreciado, a R$105. O MANA 11 a 10.
HCTR a 128, o GSFI a 7, o HREC a 7. Então, eles têm alguns fundos aqui a preços muito caros. E é isso aqui que eu quero chamar a atenção também lá no IRDM também. Carteira de ações, ele também tem um percentual de 1,6 em ações. Carteira de fundos imóveis, atualmente eles contam ali com 4 apartamentos também, isso dá 1% do portfólio. E a carteira do fundo, a alavancagem, eles têm ali um percentual bem irrisório de 1.800.000 de alavancagem, algo bem pequeno ali para o portfólio do fundo. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça e pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar aí a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí pra nós. E aí, você já conhecia esse fundo imobiliário? Você conhecia o fundo, o irmão dele lá, o IRDM11, que é um gigante, né? Você tem ou teria cotas desse aqui ou do outro fundo? E sobre essa possível incorporação aí, você também está angustiado? Você está favorável, contra, tá? Eu já antecipo que todas as incorporações, essas compras que eu vi acontecer, sempre, né? O que eu tenho visto é o seguinte: isso é muito vantajoso para o fundo que está comprando e isso é um pouco ruim para o fundo que está sendo vendido. Eu sofri isso, entre aspas, na pele, quando o RVBI, por exemplo, ele comprou lá o BLMR11, tá? Então, o que acontece? Por que isso é ruim? Porque quando eu comprei o BLMR11, eu comprei pensando em surfar toda a valorização e um possível retorno dos ativos lá. Quando o BLMR foi vendido, ele foi vendido pelo preço atual. Então, esse que é a situação que alguns ficam chateados dessa incorporação. Mas, infelizmente, é um momento que está acontecendo. Seja os ativos internos comprando os próprios ativos, isso a gente tem visto muito, e isso que está acontecendo aqui nesse fundo, se acontecer, é a mesma coisa que aconteceu lá com o pessoal da BTG. E lá não teve todo esse choro que o pessoal está colocando, como se a Iridium fosse uma péssima gestora. A BTG fez, a VBI fez, a Valora fez, e todos estão fazendo. E aí, infelizmente, eu também acho que, se fosse possível, que deveria esperar. Mas, para destravar valor, e agora eu vou até mostrar algumas informações aqui para vocês, e isso é vantajoso da ótica, assim, de quem está incorporando, tá? Então, eu, por exemplo, eu tenho o IRIM no meu portfólio, mas quem tem IRDM, de uma certa maneira, é algo, no curto prazo, algo ruim. Eu quero mostrar esses slides aqui para vocês, ó, essas informações, ó. Então, note, o IRDM também, ele tem os seus ativos aqui internos, ó. 4% ele tem no RBHY, ele comprou na época R$ 98,00. Ele tem ali, ó, mais 3,32% no RVBI, ele comprou na época R$ 84,00. Aqui eu tô falando de dois ativos que nem são problemáticos, nem algo gravíssimo, mas note o seguinte, ó, R$ 98,00 o RBHY e hoje ele está R$ 78. R$ 20,00 de diferença, né? O RVBI 84 e hoje ele está 63, quase 64. Também mais R$ 20,00 de diferença. Então, se o IRDM for lá para dentro do IRIM, ele vai ser marcado nesses valores aqui, ó, de 78 e de 64 reais. E aí, qualquer altinha que tiver, o IRIM consegue começar a vender e destravar lucro aí. Mesmo em ativos, entre aspas, ruins, ó. Por exemplo, Serra Verde, o antigo o XPPR, né, o VPPR atual, TORD, VSLH, HCTR, ó, todos estão marcados aí com péssimo preço aí, ó, péssimo preço. Então, se esses ativos aí for lá para dentro do portfólio, eles vão estar marcados ao preço atual. Então, vamos supor, eu não sei quanto a HCTR está hoje, mas vamos supor que a HCTR esteja R$ 30,00. Poxa, se o HCTR subir para 32, 33, 35, o IRIM consegue começar a vender isso com muito lucro. Agora, quando que esse fundo HCTR vai voltar aos seus patamares de 119? Quando que o VSLH vai voltar ao seu VP de R$10? Eu nem acho mais que é o VP. Quando que o TORD vai voltar a patamares de 62? Isso aqui nunca mais volta, o Serra Verde e assim por diante. Então, de novo, né? Pro IRIM, eu vejo isso como sendo algo muito, muito, muito positivo. Agora, pro IRDM, eu não vejo como sendo algo tão promissor assim, algo tão positivo. Mas, de novo, infelizmente, isso é um movimento que faz para aqui de consolidação, né? Então, a gente tem visto aí as gestoras, a própria RB também, a RBR tá fazendo esse movimento lá também. Então, você pode espernear, chorar e tal, pode ser contra, mas eu acho que é algo inevitável aí no mercado.
de novo, mesmo se eu fosse ali cotista do Iridium, eu vejo que é uma situação, assim, para curto prazo destravar, né? Aí alguns inteligentes falaram, poxa, mas por que que o maior não incorpora o menor? Porque ele vai ter muito menos upside ali se ele fizer isso. Como o outro é gigantesco, o IRIM ali começaria a destravar bastante resultado. Então, mesmo que você seja cotista do IRDM, se você vier para dentro do IRIM, como o IRIM vai ter grande chance de começar a destravar valor, agora tudo depende, tá? Porque se o mercado continuar de lado, não tem como destravar valor no mercado de lado. Se o mercado começar a cair aí, não vai adiantar nada. Tanto que isso, o VGHF sofreu, porque o VGHF fez esse movimento lá atrás, e depois que ele fez o movimento, o mercado voltou a ter quedas. Então ele não conseguiu surfar tanto isso. Já o BTHF, que é um antigo, ele acabou incorporando o BCFF, os fundos lá da BTG, ele conseguiu comprar no momento lá do final do ano, de novembro, dezembro, que estava tendo aquela queda gigantesca. Então já o BCFF, o BTHF conseguiu comprar num ótimo momento e atualmente ele começou a melhorar um pouco as suas entregas porque eles estão tendo grande chance de destravar valor agora nesse momento. Então, para o IRIM vai ser algo vantajoso se o mercado ficar de lado ou até mesmo começar a subir. Que se ele começar a cair, continuar caindo, não vai adiantar muito assim para o fundo. Lógico que aí ele consegue fazer vendas sem gerar prejuízo, porque ele já vai estar marcado naquele valor. Mesmo que o mercado continue de lado, ele consegue começar a vender esses ativos ruins aí, sem marcar prejuízo, e começa a ter um pouco mais de resultado, né? Enfim, eu não digo o que você deve votar ou não, o que você deve fazer ou não, mas, de novo, mesmo o pessoal do IRDM, é uma forma de tentar uma recuperação aí um pouco mais rápido. Parte disso, né, você vai perder para o resto da vida, mas você pode recuperar em ganhos extraordinários que o IRIM pode distribuir. Então, o VP do fundo, quem tem ele hoje nos patamares atuais, você vai perder parte do seu patrimônio, mas você pode recuperar uma boa parte disso com dividendos extraordinários, caso o fundo consiga destravar valor. De novo, né, a minha opinião é totalmente isenta, até porque eu não tenho o IRDM 11, mas mesmo para cotistas do IRDM, eu vejo como sendo uma solução bem plausível. De novo, né? Infelizmente é o que é. Não tem como mudar o que é atualmente, né? Então, não adianta espernear, chorar, né? Enfim, eu vejo como a gestora dá cara a tapa, eles aparecem e tal, não são covardes, né? Não se escondem e tal. Então, eu vejo como sendo uma boa saída aí para os cotistas de IRDM. De novo, isso não significa, né, uma indicação de compra, venda, manutenção do ativo, e nem que o ativo seja bom ou ruim. Em relação ao IRIM, que acompanha os vídeos do canal, sabe que eu tenho esse ativo aqui tanto na minha carteira pública quanto na minha carteira privada. Enfim, eu gostaria de reforçar com vocês o nosso objetivo de tentar chegar aos 20 mil inscritos. Eu tenho certeza e convicção que com a ajuda de vocês a gente vai conseguir. Se inscreva no canal, nos ajude a chegar aos 8.500, 19, 20 mil. Com a ajuda de vocês a gente vai conseguir. O nosso canal está em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá, que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. E se você estiver precisando de uma ajuda para uma consultoria, mentoria ou uma estruturação de carteiras, manda mensagem no nosso e-mail ou no nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de outra maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional por trás das nossas escolhas. Então aqui a gente chega no relatório gerencial novamente, né? Atualmente a composição do IRIM, ele está ali com 88% em crédito puro, que são CRIs, 6,7% em FIIs e o restante ali em posições sem tanto destaque. O fundo hoje está ali 70% do seu portfólio indexado a IPCA, ele vai ter ali mais 11% a CDI, 6% em caixa e o restante aí nas demais posições ali, em outros indicadores. Ativos internos do fundo, ele tem ali 11% em loteamento, ele tem ali multipropriedade mais quase 3% e home equity ali mais 7%. Então, 20% hoje da carteira são de segmentos mais arriscados, sendo que home equity e multipropriedade são setores aí mais arriscados, né? São setores que trouxeram problemas para diversos fundos aí no cenário aí. São segmentos aí que não são tão interessantes assim. Mas aqui está todas as posições que o fundo possui no geral, né? Então, novamente, 70% do portfólio, há uma média de IPCA mais quase 9%. Ele tem ali 11% do portfólio, há uma média de CDI mais 4%. E aqui o caixa, né, mais 6% e os demais indicadores que ele possui, os seus percentuais de exposição. Mais abaixo aqui a gente começa a ver as perspectivas, a movimentação, o que o fundo comprou recentemente. Então ele comprou o Bitpark, comprou o Cashme, são duas compras que ele fez aí, de 50 mil e de 1.800.000.
O fundo recebeu dividendos aí da empresa, né, de uma empresa de ações, 4.250 de dividendos. E aqui são algumas operações que estão com problema. Como, para o vídeo não ficar muito longo, nesse vídeo aqui eu não vou tecer comentários sobre isso aqui, ó. Mas veja vídeos anteriores que eu falei a respeito do IRIM, ou pausa o vídeo nessa parte aqui para você dar uma olhada com atenção. Eu não vou tecer maiores comentários nessa parte. Continuando aqui, a gente chega na DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício. Os resultados estão mais ou menos em linha com os meses anteriores, né? E aqui a gente vê o seguinte, que em outros meses, o fundo teve de resultado geracional, que ele gerou de resultado líquido, ó, 84 centavos, distribuiu 80, fez reserva. 87 centavos, distribuiu 82, fez a reserva. Fez reserva, fez reserva, fez reserva. E somente nesse mês que ele teve um resultado de 89 e distribuiu 1 centavo acima, ele comeu 1 centavo da reserva. Mas no fundo a gente viu, né, segundo a própria gestão, que ele já vem ali com quase R$1 de reservas aí acumuladas. Aqui eu vou calcular, como eu sempre calculo para vocês, na prática, o que as despesas do fundo representam frente às receitas, para a gente ver se aquelas taxas lá são taxas careiras ou não. A gestão ela não faz um destrinchamento das despesas, então nós vamos considerar que tudo isso aqui ó, vai para o bolso da gestão. Não necessariamente isso aqui vai tudo para eles, tá? Então nós vamos calcular na prática aqui o que isso representa. Ó. 191 mil, esse valor aqui vezes 100, dividido por 1.923.000. Então, em junho, as taxas do fundo ficaram na casa de 9,93, no limite do que eu considero ser uma taxa careira. Continuando aqui, a gente chega na parte final do relatório, né? Então, foi um vídeo nessa parte aqui um pouco mais corrido, para que eu tivesse um pouco mais tempo para eu falar um pouquinho a minha opinião sobre tanto a incorporação desse fundo quanto as demais. Por mais que você fique chateado, esperneie, não goste e tal, é algo que é inevitável, tá? Não tem muito que... Se não for a Iridium comprando o fundo da própria casa, depois vem esses gigantes aí, a Pátria, a Quineia, a XP, ou quem quer que seja, acaba engolindo a Iridium. Então, se não for eles, vão ser outra, a Capitânia. Então, se não for esses, outros vão vir cá e acabam incorporando, né? Enfim. Então, pessoal... O que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário, o IR e M11, o IRI 11, são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work 'cause